Léo Barbieri, o senhor já está na tela. Léo Barbieri, a pergunta que fica para você é: você já esqueceu o Palmeiras e Corinthians? Porque o Palmeiras e Corinthians, para muita gente, não acabou, Léo Barbieri. Fala pessoal, fala Danilo, todo mundo está aqui conosco, mais uma live, um prazer imenso estar aqui com todo mundo, pedindo sempre que é necessário o seu like, a sua inscrição e aquele super chat para contribuir com o nosso canal, é sempre muito importante, eu bato nessa tecla, mas eu ainda não esqueci porque todo momento aparece na minha timeline uma crucificação do novo vilão do Brasil, Andréas Pereira, do Luigi, do time mais antiético e moral, o que descobriu no mundo do futebol a trapaça, a malandragem de mexer na marca do pênalti. O Palmeiras é pioneiro em muita coisa e agora estou percebendo pelos comentários que o Palmeiras é pioneiro até nisso. Então, estão me fazendo lembrar sempre, mas é sempre muito importante vencer um clássico. A gente falava sobre postura, né, Danilo? Recentemente, sobre identidade, sobre o Palmeiras ser um time totalmente competitivo, o que faltou em 2025. Ainda o futebol não é aquelas mil maravilhas, mas clássico não adianta. Clássico você tem que ganhar. E o Palmeiras ganhou mostrando personalidade. Personalidade do Marlon Freitas, do Gustavo Gomes, que a gente conhece muito bem, do Andréas Pereira, do Flaco Lopes, jogadores, alguns que a gente já sabia, outros que vêm se mostrando cada vez mais líderes. Se a galera não teve oportunidade de assistir ainda os bastidores da TV Palmeiras, o Marlon já é uma voz muito ativa. O Andréas Pereira vem sendo uma voz ativa. Gustavo Gomes segue. Maurício falando bastante. Então o Palmeiras vai moldando esse elenco. Falta o futebol um pouquinho ainda. Vai chegar o Arias, quem sabe um zagueiro, mas como postura, o que faltou em 2025, principalmente no clássico contra o Corinthians, sobrou no último domingo. Aquela malandragem boa, diferente do que fez o Aníbal, que perdeu a cabeça, aconteceu no domingo. Falávamos lá no nosso palestra que depois do chute da bandeirinha do Flaco Lopes do gol, acabou o jogo. Como acabou no passado, como o Memphis subiu na bola. É você usar dessas artimanhas para ganhar ainda mais moral e vencer o clássico. E o Palmeiras fez isso com maestria no último domingo. Pois é, eu tenho. A gente pode debater já já. Já participei aqui de debates lá no UOL. Agora há pouco estava na live do UOL só do Palmeiras, debates mais cedo no posse de bola, hoje mais cedo no UOL também. Opiniões diversas e muita gente falando coisas diferentes. É um debate muito profundo, o que mostra uma certeza: não há algo fechado para esse tipo de coisa. Não tem uma opinião e acabou. É diferente de tentar comparar com crime, por exemplo. Gente, não é crime. Não dá para colocar na mesma balança crime. Para começar. Antes de mais nada, eu queria agradecer especialmente a Vanessa Boulos, que lembrou de uma data especial para o nosso canal hoje. Todo dia 10 é aniversário do canal e hoje a gente faz 3 meses da primeira live, tá? Fizemos a primeira live em 10 de novembro. Aí tivemos o primeiro mês de aniversário, 10 de dezembro, o segundo mês de aniversário, 10 de janeiro, e agora o terceiro mês, o mêsversário do canal. Então, gente, eu peço a todos vocês likes de presente, tá? Claro, adoraria que vocês virassem membros, que vocês mandassem superchat, como disse o Leozinho, mas o like é obrigação, tá? Obrigação e obrigado, Vanessa, pela lembrança, por estar sempre conosco aqui, apoiando o canal. Obrigado pelo seu super chat. E eu vou pôr primeira para a gente começar a conversa aqui. Uma mensagem do Alexandre Damiano, que é membro lá do nosso grupo do Apoia-se, está no WhatsApp, e ele mandou aqui que está atrasado. Hoje você nem está atrasado, viu? Quem atrasou fui eu, viu, Damiano? Por que não reverter as prováveis punições do Andréas e do Luigi em ações sociais e comunitárias? Porque a intenção é prejudicar o Palmeiras. Eu acho, Léo, eu não é informação, é uma sensação, e com base no que a gente já viu acontecendo, com base no que a gente tem no Código de Justiça do futebol brasileiro, eu acho que vai ser, no máximo,
uma punição ou multa ou alguma coisa educativa, não vai ser punição de jogos. Seria um escândalo. Tirar o Andréas ou tirar o Luigi do campeonato seria um escândalo, tá? Por conta disso. Porque, ai, é um problema de antijogo, ai, é um buraco que não deveria ter sido feito. Sim, eu não estou dizendo que o Andrés tá certo ou que todo mundo. É simplesmente o contexto em que vivemos. Faz sentido a gente pegar uma ação antijogo e levar para o tribunal e ignorar outras 20 ações antijogo na partida? Então, Léo, a partir da mensagem do nosso amigo Alexandre, eu queria saber a sua opinião. Você já passou mais ou menos por cima disso, mas agora entrando na parte do TJD, sem entrar na parte do pioneirismo palmeirense, como você bem destacou, entrando na parte do TJD. Eu acho loucura se tiver punição em número de jogos, Léo. É isso. Ainda não foi denunciado de forma oficial, ainda não há a denúncia oficial pelo Não TJD, está na não está na pauta. pauta. Tem a questão de ser a reta final da primeira fase, então seria muito injusto tirar de uma segunda fase. O Andréas é primário, o Luigi é primário, e se tem uma coisa que o Palmeiras é bom é no jurídico. Então eu confio totalmente. Pode ser aquela julga, toma uma pena por ser primário, reduz em advertência ou troca por questões disciplinares, como aconteceu recentemente. Eu não lembro qual foi o caso que aconteceu a conversão por questão socioeducativa. Eu preciso pegar aqui. Do Vitor Isso, do Roque, Vitor Roque, isso mesmo. recentemente. Então, acredito que é, iremos para esse caminho, mas o que me pega é isso ser levado em pauta para uma questão judicial, de julgamento. Isso, para mim, é maluquice. Pois é, o Fernando Santos está me dando parabéns pelo canal e falando do copo, eu preciso pegar o copo lá no sobrado, porque depois daquela reta final, e aí o Allianz foi interditado não, né? Tá fechado por conta das reformas do gramado, eu não voltei mais para lá e eu moro longe. Vou pegar esse copo. Não, não esqueci não, Fernando. Obrigado. Quem mais? O Oliveira Kleber está dizendo que está desde o começo aqui. O Adalto Lima levanta um ponto legal, que, né? Qual a punição do jogo? Amarelo. Como o tribunal daria vermelho? Pois é, gente. Então, assim, muito por isso, eu acho que vai ser uma punição educativa, uma punição em multa, um dinheiro para lá, e nada além disso. Até porque, repito, hoje vi, por exemplo, meu colega lá do UOL, Júlio Gomes, defendendo que o André ficasse fora do campeonato. Eu acho isso de uma loucura completa. Não concordo de jeito nenhum com isso. Até no programa o PVC também disse que não concorda de jeito nenhum. Para mim não faz nenhum sentido. O que faria é o seguinte, ó, putz, isso pegou mal, não pode mais fazer, ó. A partir de agora, quem for pego danificando o gramado em dia de pênalti vai tomar uma punição assim, assim, assado. Ok, aí beleza. E aí, eu vou mandando um abraço também aqui para a Dani Malacrida, que chamou a galera de, como é que é? Chamou a galera aqui de Lavienáticos. É um nome que. Tô pedindo sugestões das pessoas que assistem sempre o canal, viu, Léo? Aqui, ó. Lavienáticos. Precisamos de sugestões. Tipo o ESPN tem fãs de esporte? Eu gostaria de nome aqui para quem assiste sempre o meu canal. Eu acharia, então, de novo, repito, maluquice. O Jefão diz aqui, ó. Danilo, hoje no Posse, você foi perfeito. A maioria dos seus parceiros viveu intensamente a época dos anos 90, quando as coisas eram muito intensas, muito mimimi hoje em dia. De novo, não é porque o Romário, o Edmundo saía na mão que é tudo certo. Não é isso que eu quis dizer, né? Não é assim, ah, saiu na porrada, tem que continuar saindo na porrada. Até o Rodrigo Matos me perguntou isso, eu falei, não, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer é, o ambiente do futebol, ele é permanentemente antiético. O tempo inteiro, a galera tentando ludibriar adversário, ludibriar juiz, ludibriar técnico adversário, enganar, cai, finge que tá machucado, faz cera. Por quê? Um ato antidesportivo do Andréas. Porque este ato precisa servir de exemplo para todo mundo. Eu não entendo. No domingo, o Palmeiras e Corinthians teve toda essa polêmica. No sábado, o nosso querido Enzo Dias, jogador do São Paulo, estava protegendo a marca de pênalti do São Paulo para um jogo contra o Primavera. Senhoras e senhores, por que vocês acham que o Enzo estava protegendo a marca? Porque isso é antigo pra cacete.
Acontece, é certo? Não, mas acontece. E o Ranieri, para mim, foi perfeito no que ele falou, a entrevista depois do jogo. Ele falou: se fosse a gente fazendo, a gente sairia como esperto. Então eu não vou ficar aqui eu reclamando, tá? Eu não vou ficar eu aqui reclamando. Ó, o Carlos César Marcello, que é membro do canal, vocês podem ver, eu estou colocando todos os membros do canal aqui na tela. Eu até concordo que uma sócia educativa viria bem, mas mesmo que isso aconteça, eu tenho convicção de que se não fosse o Palmeiras, nada disso estaria acontecendo. Só antes de voltar a falar pro Léo, eu vou ler já já os superchats aqui, tô vendo que tá chegando. Obrigado a vocês que estão mandando Posso superchats. dar uma Eu só quero informação? falar uma coisa. Claro, à vontade. A informação de última hora. John Arias já está no bid da CBF, está sendo inscrito no Paulistão, então não tem nada a ver com a pauta, mas é uma informação que saiu agora, registrado nesse momento. Quente. John Arias não chegou ao Brasil, mas já está liberado para atuar pelo Palmeiras. Boa, a gente aproveitando aí o Breaking News, o pam 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 pam, pam do Léo Barbieri. Já já a gente fala mais do tema também. Só para a gente terminar aqui e arredondar. Então, assim, eu não estou dizendo, gente, que o Andréas fez é certo e que precisa ser feito todo jogo, mas também não dá para tratar isso como o Andréas é mau caráter, é cafajeste. Essas coisas eu não concordo, tá, gente? Então, assim, esse é o meu ponto principal. E aí, é sobre um pouco de como as coisas tocam. E aí eu estava falando da percepção de vocês. Eu não vou ficar aqui discutindo e tentando convencer vocês de que a imprensa pega ou não pega no pé do Palmeiras. Mas o que eu posso falar para vocês é: todos os torcedores falam a mesma coisa. Eu lido com todos os torcedores o tempo inteiro por conta dos meus programas no UOL. Então teve uma época que eu falava muito, aliás, falo até hoje do Textor. E todos os botafoguenses têm certeza que eu falo para prejudicar o Botafogo. Muitas vezes eu faço críticas às gestões, à gestão do Flamengo, seja anterior do Landim, atual do BAP, e todos os flamenguistas têm certeza que eu faço isso porque o Flamengo é o principal rival do Palmeiras e eu preciso prejudicar o Palmeiras. Os meus amigos corintianos falam a mesma coisa, ele faz isso porque ele é porco, porque ele é da Porco Press. Então, isso acontece, gente. Agora, não vou ser eu aqui a ficar debatendo com vocês sobre essa percepção de que o Palmeiras causa mais ódio, ou de que o Palmeiras causa mais. Todos os torcedores, cada um na sua medida, tem essa percepção. O João Henrique Chapler Silva fala Lavietes, sugerindo. O Luiz Felipe está aqui também, falando que é Lavieiros. O Sepsep, Lavieristas. O pessoal mandando aqui. E um último, antes de voltar a falar com o Leozinho aqui, o Benedito diz aqui, ó, palmeirenses, nós estamos vivenciando a mesma campanha contra o Palmeiras que foi feita após o jogo contra o São Paulo e que funcionou muito bem contra nós. Vamos defender os nossos. Léo, você, ao mesmo tempo que é palmeirense, trabalha no nosso palestra, você também trabalha na imprensa. Claro que de uma forma diferente do meu, porque você trabalha num veículo que fala aí 99% do tempo de notícias do Palmeiras. No meu caso, eu participo de debates que falam um pouco dos outros times. Então a gente tem ah, atuações diferentes na imprensa. Quero saber a sua percepção, Léo. Você tá com essa galera? Você acha que o Palmeiras realmente é mais perseguido? Você sente que os outros torcedores também se sentem perseguidos? Como você está nisso? Porque o nosso canal aqui é democrático. Você já sabe que eu não concordo, mas eu quero ouvir a sua opinião. Vamos lá. Apesar do nosso palestra ter um trabalho setorizado, e às vezes até isso já gerou algumas discussões dentro das nossas lives, e eu lembro até você falar sobre isso uma vez, que a gente, apesar de palmeirense, a gente é jornalista e traz informações independente do se faz bem ou não para o Palmeiras, como muitas questões que já acabaram tendo um embate com o próprio clube, a questão do Paulinho, da cirurgia que não vazou, e outros tantos, alguns debates sobre o marketing, é, enfim, nosso trabalho é claro, a gente tem a torcida palmeirense, a gente é setorizado, a gente trabalha num veículo direcionado, mas eu não sou jornalista de formação, mas trabalho com isso, a nossa equipe toda de jornalistas, mas nosso trabalho é informar e, quando necessário, ser o mais imparcial possível. Tratar muitas vezes com o coração, mas muitas vezes com a razão. E tem muita gente, às vezes, que acaba nem interpretando
dessa maneira, achando que, só porque a gente é um veículo setorizado, a gente tem por obrigação sempre tratar as coisas com o coração e esquecer um pouquinho a razão. Eu acho sim que, em algumas vezes, existe um benefício de A ou B, alguns clubes que são historicamente mais ajudados, alguns clubes que têm uma pressão de torcida e de bastidor muito maior. Mas essa questão, o Palmeiras é muito prejudicado, só o Palmeiras, todos os times são, é que a gente vive num mundo que a gente muitas vezes fica apenas no Palmeiras. Palmeiras, a gente consome live do Palmeiras, a gente consome jogo do Palmeiras, a gente consome isso e aqui do Palmeiras. Analisando friamente e ouvindo todos os lados, o São Paulino fala a mesma coisa, o corintiano vai falar a mesma coisa, o flamenguista, o torcedor do Fluminense, o Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, todos vão falar. Vai depender do seu coração. Mas, de maneira geral, todos os clubes, e porque é cultural no Brasil. Porque é cultural. O futebol brasileiro tem problemas. A arbitragem brasileira tem problemas. Os órgãos ao redor do futebol, TJD, STJD, e não adianta. Quando surgiram aqueles julgamentos, a questão do Bruno Henrique, já puxaram, porque o auditor, o torcedor do Flamengo, estava na final e votou. Então, isso sempre vai acontecer. Tem o coração envolvido de todos os lados. Então, eu não concordo que o Palmeiras é o time mais prejudicado. Todos os torcedores vão falar isso, mas concordo que nos últimos meses existiram algumas questões, principalmente de narrativas rivais, tentando colocar o Palmeiras como um vilão todo da história. A questão do pênalti, o Palmeiras é muito favorecido, e parará. E a gente viu que depois daquele vou falar mal, mas bendito pênalti do Alan que não foi marcado, existiu uma pressão externa muito grande que acabou o Palmeiras sendo engolido. Então, Uhum. são os bastidores do futebol que tem, e aí vai um elogio, que a CBF está tentando melhorar um pouco, ao meio aos trancos e barrancos, mas quando a gente fala sobre cultura, e muita gente tratou como o futebol brasileiro a questão do Andréas como uma questão cultural, da malandragem, é um pouco disso. Por mais que o Andréas viveu fora do Brasil, mas o futebol hoje brasileiro carrega muita coisa cultural por muito tempo e vai ser difícil isso mudar. Boa, eu vou responder uma pergunta que está pintando aqui do Ricardo Rosec, ele dizendo por que o áudio do VAR não foi divulgado. Normalmente, tanto a CBF quanto a Federação Paulista, eles divulgam o áudio de quando há uma decisão do VAR que muda a decisão de campo, tá? Então, é o normal, tá? Tanto que São Paulo recentemente teve que solicitar a CBF para que o áudio fosse divulgado de uma decisão que foi mantida. Normalmente os caras divulgam quando o VAR altera a decisão de campo, tá? Então é isso. Boa tarde ao Vitor Salvatore, nosso membro do canal aqui também chegando, mandando as figurinhas especiais que tem aí, que tem acesso os membros. Passamos de 1.000 pessoas e ainda estamos com poucos likes. Nos últimos dias eu não pedi tantos likes e deu certo. Hoje, será que eu vou ter que ficar pedindo? Eu não gostaria de pedir like. Então entre e já deixa o like, porque a gente flui melhor aqui. Mas é porque o like é muito importante para mim, pro Leozinho, pro canal por um todo e pra nação lavieirense. Eu tô testando aqui os apelidos. Vamos ver o que a gente vai usar. Sou Lave Lover, é o que diz a Valentina Nunes. Olha, a Valentina Nunes que diz que é Lave Lover, mas ela também tá aqui sempre pegando no meu pé, que eu tô de olho, viu, Valentina? Mas normalmente com educação, então tá tudo certo. Olha quem tá aqui também, Guto Valdívia. Boa tarde, meu irmão. Deus abençoe. Salve pra padaria de Bebedouro. Esqueci o nome da padaria, mas vou lembrar que você tá sempre na padaria lá em Bebedouro, hein? Um abraço. Deixa eu dar uma passada pelos superchats que estão chegando aqui, enquanto vocês vão deixando os likes aí. Primeiro, da Vanessa, dos 3 meses de canal. Para quem não estava aqui, hoje completamos 3 meses da primeira live. Primeira live com... Será que a gente consegue chegar em 27 mil inscritos hoje? Vamos ver. O Planeta Palmeiras pergunta do Bruno Rodrigues, já já a gente fala. Vamos só matar esse assunto aqui, já já a gente fala. O Denner Pessan diz aqui, o Neto analisou o pé de apoio do Depay adiantado. Tem muita gente falando que o Depay já tinha errado e depois caiu, que não foi por isso que ele errou, né? Agora,
independentemente disso tudo, essa polêmica toda, pra mim, acaba deixando em segundo plano uma coisa absurda. Não foi pênalti. Foi porra nenhuma, gente. Tá, o português mais claro possível, não foi nada. Mas enfim, é o que está sendo Se fosse para discutido. marcar, eu Fala, acho que Léo. é mais falta do Marlon Freitas do que do Carlos Miguel. Você pode discutir o puxão do Marlon Uhum. Freitas, que esquece da jogada e às vezes segura um pouco, mas do Carlos Miguel, o soco passa longe, aí o antebraço resvala na cabeça. Braço, né? E hoje lembraram de um lance muito parecido, Palmeiras e Flamengo, que o Gomes toma uma antebraçada na cabeça também. E não foi nada. E eu falei naquela época que não foi nada. É diferente do lance do São Paulo, que o Rafael acerta o soco em cheio na cabeça do Murilo, gente. É diferente. O Ike Paz. Quando o pênalti é cobrado, o bandeirinha fica próxima da área. Se você rever a imagem, dá pra ver que não tem como ele não ter visto o Andréas. Pra mim, isso não seria tão pior quanto um goleiro fazendo catimba. Hoje, o Ike Paz, eu falei muito sobre isso hoje de manhã lá no UOL, de como é ruim também todos os outros atos antidesportivos. Não é só o Andréas. Sim, o Andréas fez um ato antidesportivo. Ninguém aqui também tá falando que ninguém é maluco, falando que é normal cavar um buraco no pênalti. Mas é do jogo, é do contexto. Agora, vamos mudar? Amanhã, a partir de amanhã, nenhum ato antidesportivo vai ser tolerado? Beleza, legal. Aí eu concordo. O Júnior FP4EP mandando aqui em SEC. Uma vez eu já pesquisei que moeda é essa, eu já esqueci. Ele mandando aqui: o Gandula chutando o Sosa, copos jogados nos jogadores, laser nos olhos. Isso também é passivo de punições e ninguém fala disso. Eu acho que até fala, viu, o Júnior? Assim, fala menos. Realmente o ato do Andréas está mais em evidência. Até porque o Memphis errou pênalti. É até normal. Nessa questão da perseguição. Tem uma coisa que, entre aspas, tá? Entre aspas, é o lado bom de você ver que o Palmeiras está dado toda hora na pauta, é porque significa que o Palmeiras é muito relevante hoje em dia. Que já tiveram relevância e que acabam não virando manchete ou discussão. O Vasco esses dias foi assaltado em casa pela Chapecoense lá. Teve um gol anulado ridículo, uma piada, que eu acho que foi o Wilton Pereira Sampaio, o juiz, não tenho certeza. Mas foi um absurdo. Cara, não falaram 2 minutos disso, sabe por quê? Porque o Vasco perdeu relevância. Então isso também é um outro lado, tá? E aí eu falando aqui do lado jornalístico, obviamente. Eu falei disso no programa, no Posse. Falei quando tive a oportunidade, mas não repercutiu tanto. O Paulinho Meiras fala aqui, ó, futebol é uma grande hipocrisia. Exemplo, a bola sai pro lateral, 2 ou 3 jogadores de ambos os times reivindicam o lance e ninguém fala nada? Pois é, o futebol, ele é o tempo inteiro alguém querendo tirar vantagem em cima de alguém. Ai, mas na Inglaterra eles não fazem. Não fazem porque alguns tipos de tentativa de tirar vantagem, os caras são punidos. O Rafinha fez a carreira na Alemanha o tempo inteiro. No primeiro minuto dele no Brasil, ele estava no ouvido do árbitro enchendo o saco. Vê se na Alemanha ele fazia isso. O ambiente faz a pessoa. Tem um estudo que eu recomendo a vocês. Eu vira e mexe, tento falar umas coisas filosóficas aqui, desculpa, mas tem um estudo que mostra que 2 carros largados no mesmo lugar, o carro que já está danificado, ele é danificado mais rápido pelas pessoas que passam em volta, porque o ambiente, ele propicia aquilo. O jeito que o carro tá e o ambiente. Então, o ambiente do futebol brasileiro propicia a galera fazer esse tipo de besteira. E todo mundo faz. O meu ponto aqui é: por que cobrar apenas um lado? Por que cobrar apenas um ato antidesportivo? A Aline disse aqui, ó, eu questiono sempre o tempo da pauta. Você acha normal linha de passe gastar 77% do programa de ontem discutindo ética de jogadores do Palmeiras? Hoje o Tirone, lá no programa que eu participo no UOL, falou uma coisa muito parecida com isso, sobre o quanto que a gente gasta de tempo, e esse é um bom debate. Por falar em linha de passe, eu vou tomar a liberdade aqui de ler apenas uma o Jean Oddi, que é um dos caras que eu considero minha referência na profissão, ele colocou um texto, e eu vou ler apenas um parágrafo que eu considero muito bom, que é assim: neste contexto sujo, se pretendemos agir com tribunais, punições dentro e fora de campo, é preciso fazê-lo de forma planejada e, sobretudo, anunciada. Listar as práticas que não serão mais aceitas, informar quais serão as punições para cada uma delas e, antes de qualquer coisa, anunciar isso publicamente, deixando claro que vai valer para todos, em todas as partidas, de todos os campeonatos.
E aí ele até fala em outro momento do texto: precisamos admitir que o futebol brasileiro é assolado por esse mal o tempo todo. Então, Léo, para mim, essa parte do texto do Jean resume exatamente o que eu penso sobre o tema, viu? Se for para começar todo ato antidesportivo começar a ser passível de julgamento, os nossos queridos auditores do TJD, STJD, vão precisar trabalhar bastante, porque todo jogo vai ter alguma coisa. E aqui, é claro que tem proporções diferentes, mas a cera que o Carlos Miguel fez no fim do jogo, e aí, hoje é normalizada dentro do jogo, é um ato, entre aspas, antidesportivo, está retardando o jogo, guardadas as devidas proporções. A malandragem de você querer colocar a bola um pouquinho para frente da marca do escanteio para ter um benefício, da falta. Tudo isso, se você for analisar friamente, é uma questão antidesportiva, mas estão tratando a questão toda. Só um ponto, tá? Eu acho que o Luigi merecia e teria que ter se manifestado nas redes sociais e pedir desculpa. Porque, apesar de ter Uhum. sido sem intenção, acabou ferindo uma pessoa ali, não sei se com gravidade ou não, acabou acertando uma pessoa. Ele precisava ali ter sido orientado pelo clube para uma manifestação pedindo desculpas. Mas agora, partir para um tribunal, ser analisado, pô, isso para mim excede qualquer tipo de. Não sei nem definir, não consigo nem definir o que acontece. Mas é um pouco disso. Acho que não é uma perseguição, mas por o Palmeiras estar em evidência, acabam querendo criar roteiros e teorias nesse ao redor. Perfeito. Estamos com 1.300 pessoas aqui, os likes crescendo numa velocidade abaixo, mas crescendo. Eu conto com vocês. O José Roberto Porto, será que hoje o Danilo vai ler minha mensagem? Desde o primeiro dia, mando boa tarde. Tá lido, José Roberto Porto. Obrigado. Eu não sei se desde o primeiro dia você manda mensagem, mas de qualquer forma, está lido aqui. Olha aqui, ó, canal do Fragoso, 1.300 pessoas ao vivo. Faltam 97 inscritos. Bora se inscrever, gente. Eu, né? Não preciso falar nada. Se o Fragoso tá dizendo que vocês precisam se inscrever, o Fragoso que já tem 950 mil inscritos no canal dele, eu espero que vocês me ajudem a chegar nessa marca de 27 mil inscritos hoje como presente do canal, tá? Canal hoje completando 3 meses. Obrigado a todos os lavierenses, como eles estão falando por aí. Tem mais superchat aqui, Léo Barbieri, mais presentes aqui para o nosso canal. Aline, só para deixar claro, eu concordo com sua sugestão de debate, como você falou. O Metalicruz mandou aqui. Além do linha de passe, também tivemos o debate placar. Lembro que os caras se juntavam para bater no Palmeiras quando era Facincani. A Isa passou pela mesma situação hoje, o que só reforça essa perseguição. Eu não vi hoje o debate placar, não vi o que aconteceu com a Isa. Não sei se tem essa perseguição mesmo. Como eu disse para vocês, são temas que repercutem, o Palmeiras repercute e jornalisticamente isso acaba ganhando muita importância, tá? Porque o Palmeiras está em evidência. Se a mesma coisa acontecesse em Chapecoense e Coritiba, o jogo de amanhã, ninguém ia falar disso, cara. Assim como lá no Paysandu, o cara foi expulso, continua em campo. E quase ninguém falou disso. Depois que o juiz foi descobrir, assim como ontem, Juventude e São José, saiu porradaria e pouca gente fala. Não adianta, hoje o Palmeiras ele alcança proporções nacionais, internacionais. Essa notícia do Andréas saiu no Olé, saiu na Europa. É no final, entre aspas, o preço da fama. Não estou dizendo que é certo, mas acontece com times que repercutem mais. O Thiago Júnior mandou aqui. Sou flamenguista e te acompanho desde que iniciou o posse de bola. Saudações rubro-negras, como vocês mandam nas mensagens aí, né? SRN. Você entende muito e é super informado. Obrigado. Mas nunca te vi falar que o Palmeiras ou algum jogador do Verdão está errado. Juro, nunca. Olha, ô Você não Thiago, está eu te acompanhando? convido a dar uma olhadinha, dar uma olhadinha nos cortes aqui do canal. Dá uma olhadinha lá na minha coluna no UOL também. Até porque, por exemplo, a dona Leila Pereira acha que eu só falo mal do Palmeiras. A assessoria do Palmeiras acha que eu só meto pau no marketing do Palmeiras. Os jogadores dizem que o UOL só fala mal do Palmeiras. Então,
há um equilíbrio aí. No final, como você tem essa percepção e o outro lado tem a outra percepção, eu considero que eu estou no meio do caminho, que eu estou certo, que eu tenho que ser imparcial. O meu lema aqui, não tem ninguém aqui que não saiba que eu sou palmeirense, mas meu lema é fazer um jornalismo, não um jornalismo palmeirense. É um palmeirense fazendo jornalismo, não um jornalismo palmeirense. Esse é meu lema. Mas obrigado por acompanhar, obrigado pelo seu superchat. E de verdade fica o convite para você dar uma olhada nos meus cortes da live, nas coisas que eu falo aí, na minha coluna, porque eu realmente critico sempre que necessário o Palmeiras, sem problema nenhum. Há uma semana mais ou menos eu estava aqui descendo os cabelos na diretoria do Palmeiras, inclusive o Léo Barbieri estava em uma delas comigo também aqui. Acontece, assim como eu já falei muita coisa de jogador também. O Denner Pessan lembra aqui que é a teoria dos caos da janela quebrada. Sim, dá uma olhada, essas teorias são boas, tá? É, o Cláudio De Genaro, que está sempre aqui conosco também. Grande Cláudio, obrigado pela presença, pelo seu superchat. Danilo e Leonardo, o que realmente importa é que ganhamos honestamente do Corinthians e na toca deles. Vamos que vamos, precisamos de um zagueiro e um lateral direito. O resto é discussão para adversários. Eu discordo de você. Precisamos de um zagueiro e um camisa 5. Lateral direito a gente se vira daqui a pouco. Eu acho que precisa mais de um zagueiro e um camisa 5. E eu já falei muito disso. O que é importante o Palmeiras ter ganhado do jeito que ganhou, a casca que dá e a resposta que o time dá para os torcedores, isso é muito importante. Léo, a gente não se falou sobre, mas eu acho que a casca é a principal vitória, a principal virtude mostrada pelo time nesse derby, né? E aqui vale um elogio ao Palmeiras e ao Abel nesse quesito, e vocês vão entender onde eu quero chegar, porque o Abel falou que de fato faltava uma certa experiência para o Palmeiras naquela final de Libertadores. E aí, mas só trouxe o Marlon Freitas. Mas se a gente for analisar o jogo contra o Corinthians, a postura insuportável do Marlon Freitas, e como diz aqui o Laerte, se continuar assim e vencer títulos, vai ser ídolo do Palmeiras. Um jogador, como o caso do Marlon Freitas, faz a diferença. Falei no começo da live e falo de novo. Quem tiver a oportunidade de assistir os bastidores da vitória, ver a postura do Marlon Freitas, isso acaba modificando. Jogadores que às vezes estavam ali mais intimidados, acabam mostrando mais. O Andréas é esse caso, por exemplo. O Andréas é um jogador que não é aquela liderança de falar, ele tem uma liderança técnica, mas ele e o Marlon vêm se conversando muito e sendo voz no vestiário. O Andréas falando, hoje a gente tem que sair daqui com a vitória. Isso modifica um pouco o ambiente. Isso traz. E o Palmeiras, o Gustavo Gomes sempre foi um cara chato, o Everton, tudo. Mas já eram jogadores ali conhecidos dentro do Palmeiras. E você trazer um cara como o Marlon Freitas, com casca, e acho que a gente brinca lá no nosso palestra que o Palmeiras contratou o argentino mais sem alma da história, que era o Flaco Lopes. Mas depois do que ele fez domingo, acho que alguma reencarnação de um argentino bom veio sobre ele. Porque ali, quando ele faz aquilo, chuta a bandeirinha, sai de costas, deixa o negócio fervendo, ele acaba com o jogo. Ele para o tempo, ele modifica tudo, ele cria um ambiente positivo para o Palmeiras. E essa casca que se criou no jogo, Marlon Freitas, a questão do Carlos Miguel não se intimidando, mesmo ter vindo do Corinthians e sendo hostilizado, o Flaco Lopes, acho que isso, mais do que a atuação que não foi das melhores, acho que esse é o grande ponto positivo que o Palmeiras leva dessa vitória contra o Corinthians. Perfeito. Isso aqui que o Valdenir, ou a Valdenir, eu acho que é um nome que serve para os dois, diz que ninguém falou nada quando o Corinthians jogou bomba, não procede, tá? Eu falei pra caramba, Massini falou pra caramba, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, o próprio Juca Kfouri. Tô falando das pessoas com que eu trabalho, tá? Porque eu não consigo assistir tudo, obviamente. Mas muita gente falou. Assim como quando acontece coisas com o Flamengo, como por exemplo, é, a-
quando o Bruno Henrique foi absolvido, muita gente falou que era um absurdo. A questão, de novo, eu insisto, quem apanha lembra sempre da porrada, gente. Mas enfim, é uma discussão que eu sei que não adianta pra gente ter por tanto tempo, porque eu nunca vou convencer vocês. E antes de ser jornalista, eu cantava igual vocês na arquibancada a mesma música que vocês estão pensando. Laerte, aliás, eu canto às vezes hoje também. Laerte FPS, sempre é bom ter novas lideranças no elenco. Guto Valdívia, Lavi, manda um abraço para Bebedouro. Lembrei aqui, ó, Padaria Império. E a Inter é líder da Série A4. Padaria Império, que aliás, fiquei sabendo que a Padaria Império passou a colocar Laivieri todos os dias como programação lá, viu? Todo dia, 5:30 da tarde, no telão da Padaria Império, tem a Laivieri no telão, pra galera tomar o seu chazinho, o seu café. Quem é da cervejinha também, tomando a sua cervejinha 5:30 da tarde, por que não? Ou tomando ali o chimarrão que vira e mexe o Léo toma aqui. A câmera corta, puf, o chimarrão tá na boca do Léo. É um viciado, tererê, chimarrão. Cada lugar chama de um jeito. Quem que tá aqui, ó, que eu não li ainda? Olha aqui, ó, o Thiago NC, provavelmente dos Estados Unidos, porque ele manda em dólar o superchat. Muito obrigado, Thiago. Porque esses mesmos caras que estão chamando o Andréas de safado e mau caráter deram chilique pela falta de malandragem da seleção no jogo da Croácia. Depois do gol, Neymar tinha que ter furado a bola. Então, gente, isso é uma coisa, aliás, eu falei disso hoje, né, também no programa. O futebol, ele tem isso o tempo inteiro. E a grande discussão é qual é o limite, onde pode chegar. Bater no cara não pode. Jogar bomba não pode. Homofobia não pode, porque é crime. Não comparem o Andréas fazer buraco com homofobia, pelo amor de Deus. Tem coisas que não. Você levar um fogo de artifício e jogar no gramado vai machucar, pode machucar, é proibido, a polícia não pode deixar você passar com aquilo. O cara fazer um buraco é um problema, mas não é crime. Não é crime. Pelo amor de Deus, eu falei isso hoje no UOL, inclusive. Tá? Quem acompanha viu, eu tô vendo gente no chat aí falando que acompanhou, obrigado para quem acompanha lá o trabalho no UOL também. Então, gente, tem diferença. O Tiago Oliveira dos Santos, grande Tiagão, que é membro do nosso canal pelo selo, sempre está aqui. Pelo amor de Deus, o Corinthians faz 1-0 e acaba o jogo. Cai mais jogadores no campo do que boleto no meu nome. Ih, rapaz, tá com tanto boleto assim, Tiagão? Acho que o futebol teria que ser igual ao futsal e contar só o tempo com bola rolando. Pois é, tem muita teoria disso, né? De como mudar a regra, de fazer o relógio disparar só quando a bola rolar. Precisa fazer um ajuste por várias questões comerciais, de transmissão, o cara que vai no estádio. Então a televisão vai ter que saber quanto tempo vai durar o jogo para poder fazer uma grade. Quanto vai valer o patrocínio? O ingresso, o cara que vai para o estádio, quanto tempo ele vai ficar ali? O metrô precisa ficar aberto até que horas? Hoje, mais ou menos, a gente tem uma ideia das coisas que acontecem, então precisariam fazer esses ajustes. Mas é uma boa discussão, inclusive a geração TikToker gera estudos sobre isso, né? Muita gente diz que a geração atual, a nova geração, não tem paciência para assistir muitas coisas por muito tempo. O Diego Donato. Sua humildade fará você chegar longe. Humildade e profissionalismo somado ao fato de ser palmeirense. Não tem como dar errado. Que é isso, hein, Diego? Que elogio. Obrigado. Parabéns. Obrigado. 3 meses da primeira live da Liveira hoje. Fico feliz de estar com vocês. Feliz de estar com o Léo Barbieri que... Nossa, o que eu suei para contratar esse menino para esse canal. Rapaz do céu. Eu tive que falar com empresário, e aí tinha direito de preferência, eu tive que pagar multa, pagar para não sei o quê. Mas no final deu Faz um certo, ele John tá aqui com a Arias. gente toda terça-feira. O John Arias, eu tive que convencer a família, fui lá em Maringá, levei 3 quilos de erva do chimarrão dele lá para convencer a família, a mulher dele, tudo. Rapaz, mas deu tudo certo. Matheus Matias mandou um superchat, não mandou mensagem, obrigado. O Rudy Henrique mandou aqui: ganhamos e ainda fomos roubados, mas a imprensa de Gambá ainda quer achar pelo em ovo. Bem faz eu de só acompanhar nossa mídia segmentada. Esse ano é nosso! Rudy Henrique, grande, essa imprensa de Gambá, essa música. Olha, eu vou te falar uma coisa. A torcida do Palmeiras é a única que tem música contra a imprensa, não é, Léo? Tem mais alguém que canta música contra a imprensa? Você já conhece? Nunca ouvi falar. Bom ponto, mas eu acho que se não é a única, é uma das poucas.
que eu tenho. O máximo que tem é tipo o Kaká do Corinthians lá, pau no da imprensa. Às vezes é, ei, imprensa, vai, né? Mas eu lembro de ponto, eu não sei se quem tá aqui no telão, quem tá aqui no chat, o Léo que tá no telão, o Léo é um pouco mais novo que eu, mas gente, em 2003, a torcida do Palmeiras pegou tanta birra porque a Globo não quis transmitir a Série B. Os caras fizeram um bandeirão com o logo da Record e levaram pro estádio. Não sei quem lembra e quem tá no chat lembra dessa história. Quem lembra, manda aqui, tá? Quem lembra, manda aqui, porque olha, essa é uma história. No final, a torcida tem essa questão mesmo, sabe? Essa questão acontece. Um abraço para Phoenix, Arizona, do Cláudio Sakata, que tá ali. O Gil Zaqueu falando que gostou da derrapada do Memphis Derrapai. Ai, galera, ó. O Luan Carlos de Goiânia mandando um abraço. O Paulo Salva tá sempre aqui. Grande Paulo Salva, obrigado por ser membro do canal. Assim como o Guto Valdívia. Deixa eu ver se eu tenho mais um superchat que eu acho que eu deixei algum passar aqui. Aqui, ó. O Thiago Oliveira dos Santos. Sempre tive a impressão que o Palmeiras contrata bons meninos. Nutelinha, criado pela avó. Vitor Roque e Marlon Freitas estão mudando isso. KKKK. E o Flaco também, né? O Flaco, cara, meio louco, né? Ele arranjou a confusão que arranjou e depois entrou no modo Borja ali, né, o Leozinho? Lembra do Borja na treta lá contra o Penharol em Montevidéu, que o R Mina, e R Mina tava pegando era o Mina? Não, quem era? Tava pegando tripé pra dar porrada na galera. Acho que era o Mina, não É o Mino sei. Roger Guedes, um dos Agora tô dois. na dúvida. E aí o Borja assim, ó, panguando, olhando pro alto. Você lembra disso? Eu lembro muito bem e o Flaco meteu o louco ali, né? O Andréas caindo de cabeça no chão. Tem o Andréas zoando o Flaco numa publicação da Casa TV sobre isso. O Gustavo Gomes chegando com tudo, pegando. Acho que foi o Matheus Pereira pelo pescoço. Nossa Senhora. Mas é aquilo, foi o que eu falei. A partir daquele momento que o Flaco fez aquilo, acabou o jogo. E outro ponto, tá? Sobre a questão da bandeirinha de escanteio. Tá falando também há 48 horas. O Luciano já fez, o Veiga já fez, o Yuri Alberto já fez, mas estão há 48 horas também falando se deve ou não mudar a regra da questão da bandeirinha. Então, acho que, claro, eu posso estar me contradizendo aqui falando que não tem perseguição, mas 48 horas para tratar tudo isso, a gente começa a imaginar e pensar e supor uma possível perseguição. Mas, brincadeiras à parte, acho que já passou, né? Muda o disco, fala do jogo, É, mas enfim, é. são as narrativas que vão se Mas aí criando. também, eu brinquei até com o Juca no posse na segunda, derrota épica, porque os corintianos também estão tentando minimizar o efeito da derrota, e eu até entendo, viu, Léo? Porque, pô, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Supercopa, atual campeão paulista, vem de um monte de vitória, vai criar crise porque perdeu um clássico da primeira fase do Paulista? Não faz sentido, né? Então, os caras minimizarem, eu meio que até entendo, viu, Léo? E, a galera lembrando aqui, ó, o Ricardinho lembrando, falou que tinha 13 anos na Série B. Na Série B, eu tinha um pouco mais de 13 anos, hein? Deixa eu fazer as contas aqui. Posso, enquanto você faz a conta rapidinho, Pode, contar uma história? pode. Eu saí de Maringá, Conta. eu, meu avô, meu tio, meu irmão e meu pai, para assistir Palmeiras e Marília no quadrangular final em Marília. Eu tinha meus 9 anos. Minha primeira experiência em estádio. Fiquei no meio da torcida do Marília. Foi uma das experiências mais malucas. Guardamos um carro no estacionamento, justamente porque a mancha parou e ficou presa 3 horas no estádio. Ficamos presos esperando para ir embora. O Marcos fez uma das atuações mais épicas lá em Marília. Gol do Lúcio, lateral esquerdo. Então, boa lembrança que eu tenho de Palmeiras 2, Marília 0 na Série B no quadrangular final. Eu tava no Palmeiras e Marília, em São Paulo. Esse eu tava. Teve uma chuva de papel picado. Cara, essa Série B, eu sei que, pô, traumático cair, né? Ninguém quer cair. Mas a Série B de 2003 foi muito alto astral. A de 2013, aí já é loucura. Cair duas vezes é loucura. Mas a de 2003 foi muito alto astral, cara. A torcida, putz, a torcida comprou. Claro, todo mundo ficou bravo, xingou o Mustafa, bababá. O Vanderlei foi culpado na época.
Mas a Série B de 2003 foi gostosinha de ir. O José Carlos Cano, eu faço questão de mandar aqui, porque o José Carlos Cano tá sempre aqui mandando mensagem. Quando não tá ao vivo, ele manda mensagem nos comentários lá, que eu sempre fico de olho nos comentários da live também e de outros vídeos dos cortes. Mandando aqui parabéns pelos 3 meses e um abraço para Jundiaí, Jundiaí, terra de Diego Marada, Diego Iwata, que mora em Jundiaí. E ele tem 7,6, já cansou de escutar isso. Pois é, José Carlos Cano. Eu converso muito com meu avô também, seu Miguel, e ele também já tem aí 80 e poucos anos, e ele sempre fala de muitas histórias também.